Olá pessoal, esse aqui é o podcast Foi Câmera, um podcast voltado ao mundo do audiovisual. A gente convida pessoas a falar sobre a sua trajetória no meio do audiovisual. Estamos aqui hoje com o Wellington Cardoso, dono da GW Produções e administrador do Cine Carioca Nova Brasília. E também quem está de frente no projeto Surf no Alemão. E aí, cara? Fala aí, beleza? Tá aqui Prazer. Contigo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria fazer uma pergunta já de início. Como foi chegar para administrar o cinema Cine Carioca Nova Brasília? O Cine Carioca ele existe há 13 anos, né? O projeto ele começou com o Marcelo Miranda, que na época fazia parte da gestão também do Eduardo Paz, na Secretaria de Habitação. E surgiu a ideia, porque na década de 70 tinha uma pessoa que ela exibia filmes lá na Nova Brasília. E isso acabou se perdendo. E aí esse projeto voltou à tona em 2010 com a pacificação, aquela coisa toda. O que vai ser feito agora? Não só botar a PM dentro do alemão, tem que levar cultura, acesso. E foi, na verdade, ali um laboratório para colocar o cinema e a nave do conhecimento. E que, na verdade, esse laboratório deu muito certo. Entrei como gerente, né? Eu já tinha o expertise de ser gerente de banco, na área de cartões, mas nunca na área do audiovisual, nada na área de cinema, apesar de amar cinema. Até o momento que surgiu essa vaga para gerência, deixei meu currículo na Associação de Nova Brasília, ali entraram em contato comigo, fiz a seleção e fui aprovado. E ali fiquei como gerente 8 anos, direto. Saí em 2018, fiquei 3 anos e meio afastado do cinema, 2 anos ele ficou fechado. Eu abri minha empresa e, juntamente, indo sempre na Rio Filme, pedindo para abrir, sabendo que o Eduardo Paz ele iria ganhar e que o projeto Cine Carioca é um projeto que ele tem muito carinho, porque ele foi o primeiro, né? Ele aceitou prontamente, juntamente com a equipe do Marcelo Calero, e a gente deu início e startou esse projeto lá para a reabertura. Esse ano que foi fechado, essa parte aí, tu já estava nele ou meio que saiu e deixou ele lá? Não, saí em 2018. Tinha uma empresa que entrou e essa empresa ficou lá, ficaram 6 anos. A saída deles, essa outra empresa, ela assumiu, e aí nessa que eles assumiram, eles continuaram comigo. Só que em 2018 eu pedi meu desligamento, porque eu estava com outros projetos, enfim. Deste momento para lá eu não sabia nada sobre o cinema, depois que eu fiquei sabendo que ele estava fechado. E isso me doeu muito, né? Porque você vê ali algo que você viu nascer dentro da nossa comunidade, e daqui a pouco se fecha, assim, um acesso muito importante à cultura, à sétima arte. E aí eu fiquei com aquilo, falei, poxa, não pode ser fechado assim, poxa, existem muitas famílias que nunca tiveram acessibilidade ao cinema, né? Então a gente teve essa acessibilidade de ir também buscar nossos direitos lá, mas antes mesmo também da gente pensar nisso, o Eduardo Paz já havia ouvido falar que estava fechado, então casou uma coisa com a outra, e aí ele pegou, fez a obra para reabertura e está aí até hoje. Tu, como administrador de lá, tu pode fazer alguma mudança dentro do cinema? Estrutural não, por quê? O espaço é da prefeitura, então assim, até aquele toldo que está lá azul na porta, que esse todo o primeiro ele foi colocado em 2012 pelo presidente da época da Rio Filme, que teve que ir lá e na verdade ele se queimou ali porque estava muito quente, que foi o Sérgio Saleitão, um grande abraço para ele, e porque a arquitetura, quem desenhou foi o Niemeyer, e quase ninguém sabe disso, isso é muito importante ressaltar. Aquela obra ali foi o Niemeyer que desenhou, então para mudar estruturalmente não, agora internamente, sobre a operação, sim, a operação eu posso. Outra pergunta, estamos numa época em que o streaming está bombando e cada vez mais o cinema, querendo ou não, ele está meio que sendo deixado de lado. O que tu pensa sobre isso? Pode trazer grande prejuízo para tu no futuro? Não, porque na verdade a gente pensou sobre isso, né? Sobre assumir e ter essa coisa. Pô, o stream veio com muita força na pandemia, como é que vai ser agora? Tem famílias, enfim, tem empregos para manter também.
Porém, existia um acordo entre exibidores e as distribuidoras que fazem distribuir também. Por exemplo, a Disney tem um canal Disney Plus. Então, primeiro tem que os filmes que já são direcionados para o público de cinema é diferente daquele que assiste streaming. Entendi. Porque a pessoa ela quer sair de casa, né? O cinema tem esse viés da pessoa querer sair de casa, de ir lá comprar o ingresso, parar, sentar e assistir um bom filme e comer uma pipoca diferenciada, não pipoca de micro-ondas. E modéstia à parte, nossa pipoca é a melhor do Rio, hein? Vão lá experimentar ela que vocês vão gostar muito. Então a gente tinha essa preocupação, mas aonde quebrou esse paradigma total? Com a volta de Avatar. James Cameron, ele lançou o filme, soltou uma nota lá falando que não sabia se valia a pena ou não, mas ele viu o boom do cinema que foi, porque muita gente da minha geração que viu o primeiro Avatar quis vê-lo no cinema, em 3D e tudo mais, em 4K, regressaram aos cinemas. Então, na verdade, é bom produto. Cinema, para a pessoa estar indo, é bom produto. Entendi. Agora, a entrada do cinema ela é barata. É viável, por exemplo, como tu faz para a logística de, por exemplo, fazer as coisas funcionar com a entrada tão barata da maneira que ela está? Então, a gente recebe um apoio da prefeitura para poder manter, porque para manter uma logística de um cinema de rua é caro, porque tem água, tem colaboradores, a luz é muito alta, né? Porque o nosso ar-condicionado, por exemplo, é um ar-condicionado que está antigo, então a gente recebe um apoio financeiro da prefeitura para poder mantê-lo e continuar com R$5. Os R$5 a gente conversa com as distribuidoras para quê? Porque toda empresa ela tem um viés social. Então, a gente procura falar com as distribuidoras sobre isso. E elas hoje, como já estamos há 13 anos ali, a gente conversa com eles mantêm até os preços também da pipoca, das guloseimas, refrigerantes, também são tudo abaixo. Para quê? Para que a pessoa sinta-se acolhida dentro de um cinema, tenha uma verdadeira experiência de prazer dentro do cinema. Por isso que a gente vende os nossos produtos ali no Cine Carioca tudo abaixo do preço. Por exemplo, nossa pipoca lá custa a partir de R$5. Você vai no shopping, você não compra nem um drops, né? Nenhuma lata de refrigerante. Com R$5, exatamente. Então a gente tem essa sensibilidade, porque eu sou nascido e criado também, eu sei das dificuldades, né? Dessa situação. Então, assim, nós procuramos dar todo o apoio para a comunidade para ela experimentar a 7ª arte. A Rio Filme ela que comanda o cinema. Como que é a relação entre vocês, o pessoal do cinema, junto com eles? Cara, a Rio Filme, eu tô lá eu trabalho com eles desde 2010, né? É uma relação maravilhosa, porque tem a parceria, tem a amizade, a gente se respeita muito profissionalmente, eles entendem como funciona hoje o cinema, me ajudam muito a continuar nessa pegada, porque a gente recebe muitos elogios nas nossas redes sociais, pessoas dizendo que é a melhor administração que já teve no cinema. Por quê? A gente traz inovação. A gente acabou agora de lançar o filme da Barbie. Muita gente, o cinema, por exemplo, tem um cinema de um shopping que eu não vou citar o nome, que é um shopping, um dos mais caros do Rio de Janeiro. Eles não conseguiram a caixa da Barbie. Nós temos a caixa da Barbie e trouxemos as duas Barbies, a Anne, que é a Barbie negra do alemão, e uma outra cosplay do filme. Então juntamos essas duas e distribuímos bolas. Nossa, foi maravilhoso. Então essa relação entre a empresa GW Cinemas com a Rio Filme é maravilhosa. É um casamento perfeito. Como que funciona para o filme chegar até vocês? As distribuidoras, elas entregam lá? Isso. Ou tu vai mesmo lá pegar? Então, depende. Eles mandam um HD para um shopping aqui próximo. Aí, na maioria das vezes, eu vou coletar, para evitar custo. Porque para você também tem que pagar a transportadora. Então tu vai lá e pega... Pego em outro shopping, cinema de outros shoppings, aonde tiver um HD próximo, aqui no município, dentro do município. Quando é no estado, realmente eu tenho que mandar vir de São Paulo, porque o custo vai ser basicamente o mesmo. Pedágio, gasolina, enfim.
Por que tem alguns filmes que demoram para ser lançado aqui? É, por exemplo, contrato com o pessoal que está passando um filme ou alguma coisa assim? Então, existe uma... É muito difícil porque nós temos uma sala, né? Uma sala onde temos uma mídia muito forte, né? De atores, saindo no jornal, sempre passa um tempinho, passa no jornal falando sobre o Cine Carioca. Então, muita gente quer enviar seu filme para nós. Só que a gente tem realmente o contrato a ser respeitado, né? O ingresso já é barato. Então, assim, a gente também tem que ter essa sensibilidade. O Complexo do Alemão tem mais de 100 mil habitantes. E aí a gente olha para isso e fala, poxa, não, tem pessoas que não têm. Por exemplo, essa semana eles vieram me perguntar se estava passando Velozes e Furiosos. E olha que já são um tempo. Mas isso é normal, as pessoas perguntam mesmo. Só que, claro, a gente, não, em média, fica ali com o filme 3 a 4 semanas. Tem previsão, por exemplo, para quando filmes como o que saiu agora, Missão Impossível, o novo, ele ainda não chegou no cinema. Há alguma previsão de ele chegar lá? Então, a gente tem um sistema de 2K, que é o nosso projetor, né? Inclusive também tem o Oppenheim, que as pessoas perguntaram se vai vir para cá. Só que eles foram lançados em 4K e o nosso sistema não aceita. Então tem filmes agora que a gente vai ter essa mudança de projetor, servidor no Cine Carioca, que foi anunciado. A gente vai esperar fazer essa troca para poder trazer esses filmes com essas características de formato, porque senão a gente não consegue exibir. Aqui no Brasil vai ser passado o Oppenheim só em sala IMAX, que é aquela tela inteira da sala, sabe, no fundo, porque no 2K não passa. Qual o impacto do cinema fechado na tua empresa? Péssimo, né? O impacto é horrível porque o governo, na verdade, ele criou uma linha de crédito, na época, por exemplo, da pandemia, para ajudar os pequenos exibidores. Porém, como a gente estava em outro governo, para acessar isso, era uma burocracia imensa, a qual eu nem fazia parte, mas eu soube que teve muitos amigos meus que fecharam suas empresas porque não conseguiram manter. Então, assim, dezenas de centenas de pessoas foram desligadas, já perderam seu emprego. Então, durante a pandemia, meio que já tinha muita gente perdendo emprego. Houve também essa queda dentro dos cinemas? Do mercado audiovisual como um todo. Porque o cinema e teatro foi o primeiro a ser fechado e o último a ser aberto. Então você imagina, a gente ficou 2 anos aí, tipo, fazer o que da vida? Uma coisa que você ama fazer, muita gente trabalhou com entrega do iFood, foi para rodar em aplicativo, porque não tinha o que fazer. E aí, entrando nessa nova gestão agora, ali Paulo Gustavo está aí, trazendo esse aporte, né, para todo o mercado audiovisual, que é uma maravilha, e a gente está com excelentes expectativas para esse mercado agora, né? A Paulo Gustavo também ajuda o pessoal da GW? Não o GW, mas toda a parte do audiovisual, qualquer empresa em relação ao audiovisual. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, ontem, tivemos lá um anúncio da abertura dos editais, né, da Rio Filmes. E tem um programa que foi desenvolvido pelo nosso secretário Marcelo Calero, para quem nunca conseguiu ter aporte financeiro governamental. Ou seja, se a pessoa nunca conseguiu, não vai poder falar assim, eu nunca consegui nada. Não, agora você vai ter que ir e fazer. Vai ter que buscar lá para aprender e realizar. Então isso eu achei um feeling assim, sabe, uma sensibilidade maravilhosa, porque a pessoa que não vai ter mais desculpa, né? Porque antes só era para quem realmente tinha algum conhecimento e tudo mais. Hoje não. Hoje você pode tirar o seu próprio caminho, né? Isso é bacana. Para todo mundo. O que te deu origem a fazer um projeto Surf no Alemão? Cara, o surf foi quando eu entrei pro cinema. E aí, muito agitado, né? A vida de cinema, né? Nossos clientes maravilhosos, assim, a gente... eu entrava pro cinema, eu chegava no cinema 10 horas da manhã e chegava em casa 1 hora da manhã. Sempre? No primeiro ano, assim, era isso. E eu ficava muito estressado, né? Porque você passa muito tempo ali e tal. E eu não queria tirar folga. Meu chefe vai tirar folga. Eu falei, não, porque eu preciso aprender. Então, eu me dediquei muito para aprender. E nesse contexto,
eu falei, caraca, eu preciso fazer alguma coisa, preciso voltar a jogar bola. Só que eu nunca gostei muito de jogar bola. Eu sempre amei o surf, sempre. Então, conversei com um amigo meu, pedi para ele fazer uma prancha, o Marcos Vilaça. E nesse momento, quando ele estava na finalização da prancha, eu vi as crianças, né, ali na frente da Brasília, elas iam lá e falavam, se sobrar pipoca, me dá aí, pai. Aí começou com esse negócio de pai, me dá aí, pai, não sei o quê. Aí sobrava pipoca, eles faziam fila lá, eu dava cada um pouquinho para ele levar para casa. Só que, certa vez, chegou uma criança lá e falou comigo, poxa, o senhor me deu o chinelo aqui, minha mãe pegou, levou lá para vender o chinelo, por que minha mãe não gosta de mim? Eu falei, não, cara, faz o seguinte, está estudando? Aí ele, aquele estudando que vai só de vez em quando para a escola. Estou estudando. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, se você for para a escola e tirar nota boa, eu vou te levar para a praia comigo. E você tem que entrar 10 horas da noite, não pode ficar na rua. Aí ele, não, ele vai me levar mesmo? Eu falei, vou. Aí eu trouxe a prancha para o cinema, pro meu trabalho, para ele ver que não estava mentindo, né? E aí no sábado ele foi para a praia comigo, foi a primeira vez. Só que ele, quando chegou no sábado, ele, posso levar meu primo? Eu falei, pode. Aí ele chamou mais outra criança. Aí surgiu lá o grupo de 4. Levei os 4 para a praia, quando voltou foi uma feira, porque isso era espalhado para todo mundo. Caraca, o tio lá do cinema me levou para a praia para surfar. E foi aquela febre, e todo mundo via lá, não, aí tu levou o Matheus para ir para a praia? Pô, levei. Pô, pode me levar também? Aí como é que você diz não? Não existe. Aí eu tive que abrir para todos eles lá, quem ia me pedindo, só que chegou a ter um limite, né? Eu cheguei a ter 70 crianças ali levando diretamente, mas, sei lá, umas 80 de espera. E aí, daí que começou. Aí eu comecei levando uma aqui, a gente ia de ônibus primeiro, levava pão com mortadela e guaravita, lanchava lá na praia mesmo, lá no posto 6 da Barra. E era interessante até ressaltar algo aqui, quando nós chegávamos na estação da Alvorada, ia pegar o micro-ônibus para ir para a praia no posto 6, as pessoas olhavam dentro do ônibus assustadas, né? Porque tá todo mundo de bermuda, né? Todo mundo vindo assim, mas eles entravam e falaram, não pode ficar gritando dentro do ônibus, respeita, se tiver alguém para sentar, dá o lugar. Era da prefeitura então? O ônibus não, que vocês usavam, era... é normal, ônibus normal, pagava passagem de todos eles. Caraca! Né? E aí 70% da minha renda naquela época era pro projeto, cara. Né? Minha vida era surf, eu vivia, né, solteiro na época, então... Falei, em vez eu nunca fui de beber, né, não tive outros vícios, a não ser o surf. Então, falei, vou investir neles. E foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque hoje eu vejo pais de famílias, eles vão lá, me respeitam ainda hoje. Poxa, pai, saudade, você tá bem? Né, eu vejo músicos formados, tinha crianças ali que estavam adolescentes, estavam indo já para o caminho na qual a gente já sabe, e eles voltaram atrás, não, eu posso ser alguém. E é maravilhoso isso, né? Você vê as pessoas desenvolvendo, crescendo ali junto com você. Na verdade, uns já são até pai, leva lá o filho para ouvir. Eu falei, caraca, cara, outro dia eu estava te carregando no colo, brincando contigo, e hoje tu já é pai. Então é maravilhoso o projeto Surf no Alemão. Você chegou numa parceria com a marca Stanley, que ela é uma marca grande, né? Stanley, acho que é esse. Não, na verdade, quem tem o patrocínio da Stanley é o Phil Heisman, que é o nosso padrinho. E o nosso padrinho, ele doou algumas coisas lá, garrafa, copo, para algumas crianças. O Phil, ele é maravilhoso, né? O Phil, a gente se conheceu em 2011, ele chegou a vir aqui na época que o teleférico ainda estava andando, a gente passeou no teleférico, ele ficou maravilhado. E é um irmão que a vida deu assim, me ajudou bastante, né? A gente sempre troca muito. No primeiro Surf Experience, a qual ele faz lá em Búzios, na Praia de Jeribá, eu fui para lá o primeiro, o segundo, ele pediu para levar algumas crianças, ele pagou a van para levar as crianças. Então, assim, se ele vai para a China competir, ele traz presente da China para as crianças. Isso não tem uma relação assim que eu fico, caramba, como é que a gente paga um negócio desse? Não tem como, né? É maravilhoso. Quantas crianças e adolescentes vocês atendem lá no projeto do surf? Então, a gente atendia, né? Hoje o projeto está estagnado um pouco, por quê? Porque a gente precisa de patrocínio. Eu tinha inscrito ele no projeto, junto com a Ellen até, na lei de incentivo ao esporte, antiga lei, na Lei Pelé. E aí o que aconteceu? Por uma falha lá, em algum momento, a gente recebeu um contato de uma empresa
e ela pediu naquele momento ali o meu diário oficial, onde comprova. Se a empresa vai patrocinar um projeto, ela vai fazer o quê? Preciso do diário oficial. Comprovar que estava no ambiente. Que estava aprovado na lei. Esse é o carimbo. E aí eu liguei para lá, não consegui, passei o dia inteiro ligando para lá. Isso foi no dia 12 de setembro de 2019. Passei o dia inteiro ligando. O que os caras fizeram? Não atenderam, falaram que não tinha como. Atende. Passaram e lançaram no dia seguinte. Ou seja, na verdade, saiu com 2 dias de atraso, perdi um patrocínio maravilhoso que era para o surf no alemão. Mas aí a gente agora estamos com uma nova didática, né? Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade da GWs agora estar administrando o cinema. A gente pensa, claro, em expansão. Expandindo, a gente quer voltar com um projeto a toda força. Aproveitando isso, vocês pensam em ter alguma sala a mais dentro do cinema? Então, salas a mais assim, a gente teve um shopping que foi feito há pouco tempo agora e eu fui procurar saber, porque esse mercado é um mercado que envolve muito dinheiro. E para você montar uma sala, a gente está falando de milhões, a gente não está falando de pouco dinheiro. E não tinha como, né? A gente fica sonhando, mas a gente acredita, né, que um dia a gente vai conseguir montar uma sala em cinemas, em shoppings, né, e fazer um preço acessível e justo. Esse que é o meu pensamento. A gente precisa entender isso, né, que o mundo está mudando. A gente não pode ficar nessa coisa, vou ficar enriquecendo e o outro lá deixa ele ralar, as pessoas não têm acesso, só vem aqui quem pode. Eu fui gerente de um banco e a gente, naquela época, a gente reunimos, né, lá em São Paulo e a gente foi falar isso para um diretor. Ele virou para a gente e falou assim, só pode botar a mão aonde você alcança. Ou seja, só pode entrar e fazer conta nesse banco quem pode. E, na verdade, a gente ficou meio frustrado com isso, porque a gente queria exigir do que você bata a meta de abertura de conta, mas não tem acesso para todos. É a mesma coisa o shopping. Então, assim, você pegar uma pessoa com um salário mínimo para pagar uma entrada de R$45 no final de semana com seu filho, você imagina. Vai ser um preço absurdo. Fora a condução, fora a pipoca. Quando você vai ver, poxa, a pessoa não vai deixar de consumir cinema para consumir, para pagar conta. Então, assim, que mais Cine Cariocas existam, né? Esse é o nosso desejo, pedido para o nosso prefeito, né? Que a gente possa ter mais Cine Cariocas por aí. Pô, cara, isso também seria uma boa, porque muita gente hoje em dia, por exemplo, na comunidade, muita gente não tem educação básica, aí com isso vem aquilo de não ter um emprego bom. Aí vai querer sair com um filho para um lugar desse e não tem como por causa do preço, que é absurdo. Exato. E realmente se consiga abrir mais Cine Carioca, que, pô, seria uma boa para todo mundo. Voltando ao projeto lá do surf, vocês conseguiram atender até no máximo quantas crianças? Cara, a gente atendeu assim, ficou bom tempo conosco, mas 110 assim que foram para a praia, né? E ficaram um bom tempo assim conosco. 110 crianças. Todas elas iam, por exemplo, dentro de um ônibus comum? Então, a gente alugava uma van, isso tudo a gente é na verdade o Wellington, né, que alugava a van, o lanche. Claro que tinha meses que alguém chegava, não, Wellington, vou doar o lanche. Eu achava isso maravilhoso. Mas a gente precisa ver essa coisa da condução. A gente teve muitas propostas, vamos dizer assim, né? Wellington, a gente tá vendo aqui para te dar uma máquina de fazer prancha. Aí a máquina de fazer prancha, você vai gerar emprego. Por quê? Não é só prancha, você pode aprender a pintar uma geladeira, fazer uma arte, enfim, virar grafiteiro profissional, como a gente vê aí, passando pela linha amarela, linha vermelha, a gente vê aquelas grandes empresas com grafite, com pintura, tipo de tinta, você vai aprender isso tudo. E isso é maravilhoso, só que ficou no âmbito da promessa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Então, nunca aconteceu. Mas a galera que chegava junto comigo também, o Fio, o CIEE, que era um grande parceiro nosso, teve alunos nossos que foram para o CIEE
jovem aprendiz, conseguiram o primeiro emprego e hoje estão trabalhando, conseguiram ser efetivados na empresa, é maravilhoso. Então, assim, o surf, na verdade, a gente precisa dessas parcerias para poder crescer, né? Então, cara, muito obrigado por ter tempo aqui conosco. Galera, esse foi mais um Foi Câmera, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradeço a sua presença aqui. Antes de terminar, eu queria que tu passasse pro pessoal as tuas redes sociais e também a do cinema, para ele estar seguindo. Minha rede social é @GW Cine e o do Cine Carioca é @Cine Carioca Nova Brasília. Sigam lá e aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos os nossos seguidores. Hoje a gente chegou ao patamar de 10 mil seguidores. Maravilhoso. Festa de 10 mil. Hã? Fazer uma festa. Festa de 10 mil aí. E obrigado. Venham curtir o Cine Carioca que vocês vão gostar muito. Tenho certeza. Todo mundo chega lá e fica maravilhado. A gente tem recebido pessoas de todos os bairros adjacentes, até mesmo de outro município. Né? Isso é impagável. Cara, prosperidade pro cinema, prosperidade para vocês lá dentro. Muito obrigado por vocês, por estarem aqui. Esse foi o nosso episódio de hoje. Assistam os outros episódios que a gente tem. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, galera. Um abraço aí para vocês. Aloha!